de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Irmãos, esse louvor, ele tem um refrão que fala assim, que a tua graça me basta. A tua graça me basta. Eu convido a igreja a repetir parte desse refrão, porque é um conteúdo que está na Bíblia. Deus diz a Paulo: a minha graça te basta. Então, igreja, vamos lá. Senhor, a tua graça me basta. Aleluia. Aleluia. Glorifiquemos então ao nosso Deus, porque a graça dele, ela é suficiente para cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Mas primeiro vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 8. Um texto bastante conhecido, do versículo 2 ao versículo 11. Repetindo, João 8, 2 ao 11. Nos fala assim as Escrituras: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós não estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Podeis assentar. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Deus, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, em adoração e louvor a ti. Deus, pedimos a presença do teu Espírito Santo, Senhor, conduzindo esta ministração e abrindo aos ouvidos de todos nós, Senhor, para o ensinamento, Senhor. Como diz a tua palavra, que importa que nós diminuamos e que tu cresça, e aqui a tua palavra, Senhor, cumpra todo o propósito, Senhor Deus, para o qual ela está sendo enviada. Pedimos, Senhor, perdão por todos os pecados cometidos por cada um de nós, Senhor. Lava-nos e nos purifique, Senhor, com o sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome deste Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esses escribas, esses fariseus tentaram a Jesus, né? Porque eles trouxeram a lei mosaica, a lei de Moisés, para ver qual era a reação de Jesus. A lei dizia que a mulher pega em adultério teria que ser apedrejada. Tá? E Jesus, ele nasceu e viveu debaixo dessa lei, a lei mosaica, certo? Quando Jesus é indagado o que é que ele deve fazer, Jesus, ele não atira a pedra,
Não é verdade? Né? Jesus, ele não atira pedra. Então Jesus, ele estava descumprindo a lei de Moisés, o legislador Moisés. Nós vamos começar a entender o final dessa história no decorrer da ministração de hoje. Pensem bem, Jesus descumpriu a lei quando não apedrejou a mulher, porque a lei mandava dizer que toda mulher que estivesse sendo apedrejada, certo? Nós vamos entender isso, guardem bem esse texto, tá? Não há contradição, nós vamos entender por que não há contradição. Vamos entender, começar a destrinchar esse texto. Nós vamos entrar conhecendo Jesus como a graça transformadora. Não esqueça que no final desse texto que nós lemos, Jesus disse à mulher: eu também não te condeno, vá e não peques mais, tá? Grave bem isso. Vou apresentar a vocês que Jesus é a graça de Deus. Jesus Salvador é a graça de Deus. Abramos nossa Bíblia em Efésios 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que é que diz esse texto? Então, quero enfatizar nesse texto: pela graça sois salvos. Quem é seu Salvador? Quem é seu Salvador? Jesus é a graça de Deus, correto? Jesus é a graça de Deus. Diz mais ainda: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Entenda isso, esse dom, como presente de Deus, uma dádiva de Deus para vocês. Então Deus, ele entregou a graça dele por nós. O que quer dizer graça, meus irmãos? Nós já aprendemos isso aqui. Favor e merecer. Favor e merecer. Nós merecíamos que Jesus, o Filho de Deus, se despojasse de toda a sua divindade, se tornasse homem como nós e morresse por causa das nossas transgressões, dos nossos delitos, dos nossos pecados. Nós merecíamos? Claro que não. Claro que não. Jesus, ele veio como este dom, como este presente, porque Deus quis assim. Deus, o doador, ele nos doou a Cristo para morrer em substituição a cada um de nós naquela cruz, tá? E para cumprir o plano de redenção em todas as coisas, tá bem? Nós vamos explanar também algumas coisas que nós vimos. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança lá no princípio, lá em Gênesis. Ele criou o primeiro Adão, certo? Para que ele fosse a sua imagem e semelhança, tá certo? Para que Adão, ele replicasse, isso nós já explicamos outras vezes, ele replicasse a imagem e semelhança de Deus, certo? Mas Adão pecou, correto? Na hora que ele peca, ele deixa de replicar a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é santo, e Adão, por desobediência, deixou de ser santo, certo? E começou a replicar, tá? Filhos segundo a sua própria imagem e a sua própria semelhança. Há uma lei específica na Bíblia que fala isso: reproduza segundo a sua espécie. Isso é uma lei específica da Bíblia. Reproduza segundo a sua espécie. Então Adão estava reproduzindo segundo a espécie dele, uma espécie desobediente, pecadora. Então nós ficamos destituídos da glória de Deus.
a necessidade desta graça que nos basta, que é Cristo Jesus, o poder de Deus, tá? Ele ter vindo como semelhança de carne pecaminosa. Cristo veio ao mundo em semelhança de carne pecaminosa, mas Cristo ele não pecou. Interessante que Cristo ele não pecou. Houve na Maria o agir sobrenatural do Espírito Santo e Cristo veio ao mundo semelhante à carne pecaminosa. Mas Jesus Cristo ele não conheceu o pecado, meus irmãos. Vamos entender aqui, eu estou apresentando esta graça, estou apresentando esse Jesus Cristo, a graça de Deus, tá certo? Diz assim, em 2 Coríntios 5:21, diz assim, que Jesus não conheceu o pecado. Eu vou ficar lendo a Bíblia para tornar a ministração mais dinâmica, mas vocês podem me acompanhar. Tá? Em 2 Coríntios 5:21 fala, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia está nos mostrando que Jesus, ele não conheceu o pecado. Tá? Em momento nenhum, Jesus foi desobediente ao que foi determinado por Deus, diferentemente do primeiro Adão. Tá? O primeiro Adão, a gente pode entender que ele foi criado. O primeiro Adão ele foi criado. Então, a criação, o segundo Adão ele não foi criado. Ele é gerado, ele é de uma esfera espiritual. Certo? Há uma diferença, né? A Bíblia fala de que os que são da carne, os que são gerados na carne, são carne, né? Quem é do Espírito? É Espírito. A Bíblia mostra para a gente também que em todas as coisas, Jesus ele foi tentado. Jesus foi tentado por Satanás em todas as coisas. O Verbo encarnado, o Verbo vivo, o próprio Jesus, foi tentado por 3 vezes pelo diabo aonde? Na própria palavra. Na própria palavra. Satanás levou a tentação para ele, mas Jesus foi tentado em todas as coisas. E a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Assim como nós, ele foi tentado, tá? Mas ele não pecou. Tá? A nossa semelhança, porque Jesus tinha o quê? Ele tinha sido feito como semelhança de carne pecaminosa. Então ele poderia pecar, mas ele não pecou, ele foi obediente. A Bíblia também fala que o pecado é a transgressão da lei. Nós vamos caminhar mostrando que nós vivemos um período de lei e depois nós vamos passar por um período da graça. Nós temos que entender essa transição. Tá? O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4 fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado, tem um rapazinho ali falando bastante lá, porque o pecado é a transgressão da lei. Algum filho de Deus conseguiu cumprir toda a lei? Nenhum, absolutamente nenhum filho de Deus conseguiu cumprir a lei. Se você não consegue cumprir a lei, você está pecando. Toda vez que você transgride a lei, você peca. Tá? Agora a Bíblia ensina para a gente que o fim da lei é Cristo Jesus. Nós vamos observar em Romanos 10,4 que diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Crê em fábulas? Crê nas mentiras de Satanás? Ou crê na verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Então nós temos que crer em Cristo. A lei se encerra em Cristo, mas nós temos que entender, caminhando, aprendendo, que
Jesus ele não veio extinguir com a lei, tá? Jesus não veio acabar com a lei, tá? Ele não veio dizer que essa lei não é boa. A Bíblia diz que a lei é boa, lá em 2 Timóteo, certo? Jesus ele veio nos mostrar que há mudança de lei. A primeira lei, a lei de Moisés, tá? Ela acompanhou até os profetas e a lei foi até João Batista. Ali se encerra a lei. Então, quando se troca um sacerdote, quando há mudança de sacerdote, nós saímos do sacerdote legislador, Moisés, nós passamos para o sacerdote Jesus Cristo, houve uma mudança de lei. Vocês conseguem entender que se vivia baseado na lei mosaica, tá? A lei, veio Jesus, o novo sumo sacerdote, nós passamos a viver através da graça. Houve mudança de sacerdote, então nós deixamos de viver sobre a lei e passamos a viver sobre a graça de Jesus Cristo, a graça de Deus. Mas ficamos sem lei? Ficamos sem lei? Não ficamos sem lei. Houve somente uma transição, tá? Nós deixamos de viver sobre a lei, estamos vivendo agora debaixo da graça, mas não ficamos sem lei. Olha o que diz em Hebreus capítulo 7, versículo 2. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Jesus ele nos ensina tantas novas coisas nesse novo sacerdócio dele, ele nos acrescenta tantas novas leis, tá? E uma delas existe assim, um novo mandamento por Cristo, em João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 13, versículo 34, diz assim: novo mandamento vos dou. Jesus, ele está, você vê aí na lei, um mandamento, uma ordenança, tá? Então nós não ficamos sem lei, não é porque vivemos debaixo da graça que nós vamos pecar, porque nós não temos mais o que obedecer. Porque uma vez, como é que fala? Muita gente fala, uma vez salvo para sempre. Não devemos continuar pecando, não devemos de forma alguma continuar pecando. Novo mandamento, Jesus ele nos coloca debaixo de lei, debaixo de ordenanças, mas sob a graça dele. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Quer dizer, nós vivemos debaixo de uma nova lei, a lei da graça. E esta graça é o nosso Senhor Jesus Cristo, o presente de Deus, em substituição a cada um de nós, ali naquela cruz do Calvário. Aquele que se fez escárnio, se fez pecado, levou sobre ele todas as nossas enfermidades, passou por todas as aflições, foi Cristo Jesus, a graça de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que possamos compreender a necessidade que temos de entender que a graça de Deus, ela nos basta, porque a graça de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder de Deus, Jesus Cristo é o poder, a graça transformadora, a graça que te leva a despojar-se do velho homem, a graça que te leva a ter a transformação de mente, o renovo da tua mente, a graça que te leva a abandonar as velhas práticas para viver uma novidade de vida, essa graça que te faz nascer de novo, é Cristo Jesus, aquele que revivificou o teu espírito, aquele que te concedeu comunhão com Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que te conduz para a vida eterna. A graça de Deus, ela basta
para cada um de nós, não somente para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo orou durante 3 vezes para que lhe fosse tirado o espinho da carne. E na 3ª vez, Deus falou com ele: a minha graça, ela te basta. E Deus falou assim, ainda mais, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E nós vamos ver quem é esse poder. Oh, Jesus, tu é maravilhoso. Diz em 1 Coríntios 1:24: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, quando a graça chamada Cristo Jesus, você consegue compreender que ela é suficiente para a sua vida, mesmo nas suas fraquezas, aquela vontade que você tem de fazer o que é errado, é onde o poder de nosso Deus se aperfeiçoa, porque Jesus Cristo, ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a palavra, o verbo vivo, é Jesus Cristo. A graça de nosso Deus, Deus está dizendo: Jesus Cristo, o teu Salvador, ele te basta, meu filhinho, ele te basta, minha filhinha. Jesus Cristo, receba vida através desse nome poderoso que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Agora, eu pergunto aos irmãos, o que é que vocês podem me dizer sobre tentação, né? Para se aperfeiçoar neste poder que existe? A tentação, ela é uma coisa natural ou sobrenatural? A tentação, ela é uma coisa natural. A tentação está dentro de você. A tentação é uma coisa natural. O que faz você pecar? O diabo tem culpa nisso? O diabo é o sobrenatural. Ele somente vai tentar apertar o gatilho que te faz pecar. A tentação está dentro de você. Mas o diabo, ele não pode te fazer pecar. Ele vai te induzir ao erro. Ele vai te induzir à desobediência. Ele fez Jesus pecar? Ele tem poder de fez Jesus pecar? Ele tentou. Mas ele conseguiu? Porque o que Jesus tinha? A palavra de Deus. O verbo vivo, o verbo encarnado. Entendeu? Então, o sobrenatural sempre vai ser, meu irmão, minha irmã, é a resposta de Deus a toda tentação. Esse é, quando Deus te dá o escape de não pecar, esse vai ser sobrenatural. Reflita comigo, faça uma reflexão junto comigo. Se a tentação fosse sobrenatural, e nós, como homens e mulheres naturais, nós conseguiríamos vencer a tentação, visto que o sobrenatural é uma coisa acima do natural, nós já entraríamos nessa batalha derrotados, certo? Então nós temos que entender que a tentação é alguma coisa que está dentro de nós, tá? Aquilo que você se alimenta, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, o diabo está ali, rondando ao nosso derredor, tentando nos estragar como um leão, correto? Então, se você começa a mostrar para ele onde você tem fraqueza e não está se aperfeiçoando no poder de Deus, que é Jesus Cristo, ele vai não, só esperando. Aí ele vai te apresentar alguma coisa. Fala mal daquela mulher ali, fala mal do teu vizinho, fala mal do teu amigo, colega de trabalho. Aí chega uma hora que você não está, na verdade, que a palavra, você vai acabar caindo em tentação. Mas olha o livramento de Deus. Deus, ele diz o quê? Vigiai e orai. Vigiai e orai.
Nós temos escape para as tentações que vêm, mas nós precisamos ser aperfeiçoados no poder de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ser bem praticantes da palavra. Jesus Cristo é essa palavra de Deus. Jesus Cristo é vida, gente. Jesus Cristo, Ele tem tanta compaixão de nós, sabe? Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Precisamos entender esse amor de Deus para cada um de nós, expressado na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos sempre andar segundo os nossos próprios conselhos, nós queremos sempre caminhar segundo a nossa própria vontade, mas venha o teu reino, faça-se a tua vontade e não a minha. Quando é que nós vamos conseguir abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, do nosso próprio desejo, para fazer a vontade daquele que nos criou, daquele que mandou um resgatador para cada um de nós? Quando é que nós vamos nos dobrar a servir e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, para levar a mensagem do Evangelho de salvação a toda a criatura, e de todas as nações, cumprir o ide, uma ordenança deixada por Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça ela não veio relativizar, nem suprimir a obediência. Ela veio tornar possível a obediência. Jesus Cristo é um exemplo de que Ele conseguiu ser obediente. Jesus Cristo é a graça. Jesus Cristo está mostrando: é possível viver uma vida sem pecar, sem cair. Ao cair no homem, ao levantar de Deus, sabe o que a gente precisa entender, meu irmão e minha irmã? É que muitas das vezes nós só vamos orar depois que caímos. Nós deveríamos fazer isso antes de cair. O pecado na vida de um cristão, daquele que é chamado Filho de Deus, deveria ser um acidente. Um acidente. Muitas das vezes a gente pensa que pecado é só roubar, matar, adulterar. Não! Tá? Quando você não ama seu irmão como esse novo mandamento que Jesus Cristo nos deixou, como Ele te amou, você está pecando. Eu citei na última ministração que quando o marido não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele está em desobediência. Quando a mulher ela não é aquela agitadora idônea, mulher sábia, ela também não está em obediência. Tudo aquilo que você fizer que não foi em obediência a Deus, ou desobediência ao seu Criador, é pecado. Nós vivemos debaixo da graça, mas isso não te dá o direito, meu irmão, minha irmã, de viver pecando. Lava-me com sangue cordeiro, lava-me. Não, meu irmão. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje tu me fizeste viver um dia de obediência a ti. Louva o teu nome, meu Criador, porque tu é que me sustenta nas minhas escolhas. Nós fazemos então escolhas corretas, nós fazemos escolhas em obedecer a Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro Pascal de Deus, aquele que foi imolado naquela cruz, nos substituiu. Gente, era para cada um de nós estar lá naquela cruz, pegado, derramando sangue dos dias, fazendo todo. Mas quem foi em nosso lugar? Foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vocês conseguem entender então que a graça de Deus ela nos basta? Vocês conseguem entender que a graça de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador? Muitas das vezes nós pedimos: Deus, olha esse problema, Deus, olha esse problema tem sido espinho na minha carne. Mas se Deus está te dizendo que a graça dele te basta, você vai entender
que Ele pode até não tirar o problema de você, como não tirou o espírito da carne de Paulo, mas Ele vai te dar consolo, conforto suficientemente para você suplantar o problema que te aflige. Você já parou para pensar que Deus, Ele dando essa graça, Ele está te fortalecendo, está te dando o poder chamado Cristo Jesus na tua vida? Esse é o nosso Deus, que nos ama, por isso Ele enviou seu Filho unigênito para que morresse por cada um de nós, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Amém. A nossa mensagem é uma mensagem de graça. Jesus morreu de graça, mas foi um preço muito grande que Ele pagou daquela cruz. Faça isso agora na sua vida. Faça agora na sua vida. Deus, Ele quer te dar da graça dEle o tempo todo. Toma, meu filho, usufrui dessa graça. Toma, meu filho, tu está precisando da minha graça. Isso te basta. Compreende, meu filho, que isso te basta. Isso vai te levar pelos caminhos verdejantes. Isso vai te fazer passar pelas águas tranquilas. Você consegue entender que houve mudança de sacerdócio e houve mudança de lei? Jesus Cristo nos manda uma nova lei. Jesus Cristo nos ensina novas coisas. Moisés fala que lá atrás, se não me engano, Deuteronômio, que haveria de vir um igual a ele. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo. Moisés não previa que haveria um substituto, haveria um outro sumo sacerdote da linhagem de quem? De Melquisedeque, o próprio Jesus. Certo? Então vamos fazer com que essa graça ela nos faça realmente caminhar por esse trilho, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A Trindade. Cada um tem a sua missão e a sua tarefa, mas eles são um só. Aleluia! A graça não veio nos libertar da lei, gente. A graça ela não veio nos tirar do jugo da lei. Não. A graça chamada Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Jesus Cristo nos liberta do pecado. A Bíblia fala aqui: conhecereis a verdade, e a verdade. Quem é a graça? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Quem é que te liberta de todo o pecado? Jesus. Consegue entender? Vocês conseguem fazer a conjectura correta? Jesus é a graça, Jesus é a verdade. Ela te conduz até ao Deus Pai, até o trono daquele que te criou, meu irmão, minha irmã. Dê importância a isso na sua vida. Dê importância. Eu não estou aqui para ficar tirando pedras em vocês e em mim mesmo. Não. Eu estou aqui sendo conduzido a falar isso para que vocês tenham vida e vida em abundância, porque está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus é o manual de todo cristão. Se você adotou esse estilo de vida chamado ser cristão, seu manual é esse. Você já leu a palavra hoje? Você já se alimentou com a verdade hoje? É comum a gente ver que nos atuais tempos as pessoas dedicam horas e horas em redes sociais. Se tiver algum programa, algum aplicativo que possa ver quanto tempo você gastou em redes sociais, você vai perceber que você gastou muito tempo em redes sociais, mas não gastou um segundo sequer na leitura da verdade, neste alimento que te faz receber o dom gratuito, o presente de Deus, Jesus Cristo. Reflita. Ah, mas eu tenho 3 minutos agora, daqui a 2 horas eu tenho 3 minutos. Leia a Bíblia 3 minutos, um pouquinho.
essa graça, que além de transformadora, ela também é redentora. Tá? Nós vivíamos presos e escravizados pelos nossos pecados. Mas Jesus, não um legislador, mas Jesus, libertador, ele nos tornou livres. Nós somos livres, mas estamos debaixo da lei de quem? Da lei de Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Bem, eu penso que a mensagem de hoje, primeiramente, ela serviu para mim. Preciso cada vez mais entender que a graça de Deus me basta. E eu preciso também conhecer muito mais dessa graça. Porque essa graça está na pessoa que me substituiu naquela cruz do Calvário. Entenda isso. Essa graça ficou no seu lugar. Ela se fez pecado. Ela levou as tuas enfermidades naquela cruz. Entenda isso. Jesus Cristo, ele morreu por cada um de nós. Nós precisamos ser diariamente confessar: Jesus, tu és meu Senhor, eu quero te obedecer, eu quero ser a tua imagem e semelhança. Tu és o segundo Adão que espelhas a Jesus, a Deus, Pai Criador. Eu quero espelhar a ti, eu quero ser a tua imagem e semelhança. Eu quero andar em novidade de vida, essa vida revivificada pelo teu Espírito, Pai. Jesus Cristo, o Espírito vivificante, essa graça, ela te deu o poder de dizer: Pai. Amém? Amém. Então eu deixo essa mensagem com uma mensagem que nós possamos usar essa semana que está entrando, em todos os momentos da nossa vida. Essa mensagem ela sirva de reflexão e talvez eu vou dizer para mim, e sugiro que seja também para os irmãos, um novo marco de cristianismo em nossas vidas. Possamos dar importância a essa graça, pois ela é o que nos basta. Amém? Amém. Não se esqueça que a graça ela não veio nos libertar da lei, mas ela veio nos libertar do pecado. Não é correto o crente, o cristão, o filho de Deus viver uma vida em pecado. Não é correto. Jesus está voltando. Jesus está próximo. Como está a tua vida? Como é que está a tua situação com Cristo? Como está o teu relacionamento com o teu Criador? Como está essa intimidade com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Ou você está dando mais importância para o seu carro? Você está dando mais importância para o seu celular e as redes sociais? Cristo está ficando de lado. Aquilo que não te aproxima de Deus, meu irmão, minha irmã, te afasta de Deus. Deus às vezes quer abençoar cada um de nós, mas quando Ele percebe que aquilo que você quer, aquela bênção que você tem, vai te afastar dele, Ele não vai te dar. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E Ele não vai te dar uma coisa que vai fazer você se afastar dele. Você acha que quando você fica no celular, conversando com o ciclano, não estou dizendo que isso é errado, mas você tem que colocar a prioridade na sua vida, é o teu relacionamento com o teu Criador. Observe, procure, volte ao primeiro amor. Vê onde você caiu e volte ao primeiro amor. Se arrependa, Senhor, me perdoa. A partir de hoje, Senhor, eu reconheço que não tenho te dado importância mais. Me ajuda, aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza. Eu preciso e quero estar
mais perto de Ti. Eu preciso, Senhor Deus, estar mais tempo contigo. Preciso, Senhor Deus, regar este relacionamento. Meu Pai, não me deixa, ó Deus, ficar pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, atente. Jesus Cristo realmente está para chegar, para buscar aqueles que forem fiel até o fim. Não vou dizer a você não é fiel, você não é fiel, eu não sou fiel. Mas faça você mesmo uma reflexão de como anda esse teu relacionamento com Deus. Se está dentro de uma fidelidade boa, se está você colocando Deus como prioridade na sua vida. Eu já falei aqui várias vezes, você não é mais o seu próprio dono. Você pertence a um Senhor e pagou um alto preço pela sua vida. Você agora pertence a um reino, e esse reino tem um Senhor chamado Jesus Cristo. A graça de Deus que nos basta. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou passar a palavra agora ao pastor Paulo, mas antes eu gostaria de perguntar se alguém quer uma oração, para que nós possamos orar juntos, obrigados um com o outro, não só por doença, mas algum tipo de situação que precisa do agir sobrenatural de Deus. Ou vem aqui na frente, ou só levante a mão que nós oramos aqui. Certo. Pastor, eu peço que o senhor faça com o nosso sacerdote, faça essa oração.